Mais uma história onde uma mulher só serve de enfeite dentro de um casamento, ou para lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, não sei para que essa mulher serve, já que o marido dela ficou contra ela nessa situação que vocês vão ficar indignados porque eu também fiquei. Então presta atenção no que este homem fez contra a própria esposa. Aqui nisso aqui ninguém é santo. Envolve dois casais, envolve tudo que é tipo de traição também, mas presta atenção para você olhar aí para quem você tá dando toda noite, ver se o seu marido não é igual o marido dessa mulher aqui, tá? Vamos lá então. É de uma amiga, talvez ex-amiga, já nem sei mais, que durante um tempo estava tendo um caso com outro homem, mesmo sendo casada. O marido dela é amigo do meu marido e na época ela me contava tudo o que acontecia entre ela e este outro cara. E eu nunca contei nada pra ninguém, nem mesmo pro meu marido. Acontece que algum tempo depois, o marido dela descobriu tudo. Aí ele foi lá, falou com meu marido, dizendo que sabia do caso e que como eu e ela trabalhávamos juntas na época, deduziu que eu estivesse ciente de tudo, de que eu era a cúmplice e pediu para o meu marido me perguntar se eu sabia de alguma coisa. Quando ele veio me contar, eu neguei na hora e disse que não sabia de nada, mas ele percebeu na hora que eu não estava falando a verdade e insistiu, pressionou, dizendo que o marido dela já sabia de tudo mesmo, sabia até o nome do homem. E eu acabei deixando escapar um. Não acredito que ele descobriu. Tivemos uma discussão, eu disse que não queria me envolver, que esse assunto não era nosso. Porque hoje a gente conta e amanhã eles estão juntos de novo. E aí a gente acaba sendo os errados da história. O marido dela confrontou ela dizendo assim: me contaram tudo, a esposa do fulano confirmou, porque vocês trabalhavam juntas na época, agora confessa. Mas ela nega até hoje e jura que nunca aconteceu. Depois disso, eu conversei com ela e deixei claro que não fui eu quem contou nada pra ninguém. Mesmo assim, o marido dela ainda queria que eu mandasse um áudio confirmando tudo, e claro que eu não mandei. E deixei bem claro que não queria ser envolvida nessa história. Teve um momento em que o meu marido disse: ele vai vir aqui em casa e você vai contar tudo pra ele, vai confirmar que ela traiu ele sim. Eu fiquei em choque. Eu estava em casa, cansada, dando comida para as crianças e de repente me aparece um drama desses que nem tinha a ver com o nosso casamento. Respondi que não ia falar nada e que isso era responsabilidade dela, da esposa dele. E por fim, o assunto ficou por isso mesmo. Ele sabe de tudo, mas ainda assim quer uma prova para poder jogar na cara dela. Eu só não entendo o motivo, já que no fundo ele já sabe a verdade. E essa foi a história, e tem vários pontos aqui que eu preciso esmiuçar. Primeiro, essa história revela, além da traição óbvia, um amaranhado de falhas conjugais e de lealdade que vai muito além do casal que traiu. Nós temos uma mulher que traiu o marido, um erro sério, grave. Traição, gente, nunca é uma escolha saudável para ninguém, tá? Mas não foi um erro isolado. Ela contou tudo para uma amiga, dividiu confidências de algo que já era por si só uma bomba. Só que o que muita gente esquece é que, enquanto havia uma traição amorosa acontecendo, também havia uma falha de confiança nas amizades e nos próprios casamentos paralelos a isso. Eu vou explicar. O marido da confidente, que é amigo do marido corno, agiu de forma, no mínimo, covarde. Porque quando ele descobriu a traição do outro, não bastou ele levar a informação adiante, ele praticamente jogou a sua própria esposa na fogueira, jogou para os leões, incentivando a exposição dela, como se ela fosse responsável pela traição de outra pessoa, como se a culpa recaísse sobre quem apenas sabia e não sobre quem cometeu o erro. Ela apenas ouviu a amiga e não cabia a ela trair também, diferente do marido dela, que traiu a confiança dela. Esse homem, ao invés de proteger a esposa e preservar a paz no próprio casamento, ou pelo menos manter uma postura neutra, preferiu tentar bancar ali o justiceiro sem pensar nas consequências emocionais que isso teria para a mãe dos filhos dele. Ele permitiu que a esposa fosse pressionada, ameaçada e colocada contra a parede. E tudo isso por algo que não era responsabilidade dela. Ele escolheu a amizade com o traído acima da lealdade com a própria mulher. E isso também é uma quebra de confiança, só que sutil, mascarada de apoio moral. Claro, não dá para esquecer aqui o casal central da história, o relacionamento onde há traição e negação,
onde ela trai, ele suspeita e mesmo já sabendo de tudo, quer prova para esfregar na cara da traidora e dizer que ela é uma mentirosa, já que ela mesma, sendo pega na traição, nega. É uma dinâmica já quebrada, né? Uma confusão generalizada. Então, no fim, nós temos 4 pessoas e casamentos com rachaduras graves. Uma mulher que traiu e que escondeu e nega até hoje. Um marido traído que busca vingança mais do que respostas. Um homem que entrega a esposa a uma confusão que não é dela. E uma mulher que, mesmo sendo confidente, foi jogada num papel de culpada sem nunca ter traído ninguém. Esse tipo de história mostra pra gente como as falhas de caráter, lealdade e comunicação não afetam apenas o casal diretamente envolvido, mas todo o entorno. Às vezes, o erro mais doloroso não é o que a gente comete contra o outro, mas o que se permite contra quem está do nosso lado. Eu quero muito saber a opinião de vocês, porque eu fiquei sabendo, depois de tudo isso, que essa pessoa, depois que ela me contou a história dela no Instagram, que ela já estava arrumando as coisas dela e dos filhos para sair de casa. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Ou que, se acontecer, que vai perdurar. Ela está magoada, indignada e está sendo impulsiva. E eu acredito que ele vai acabar convencendo ela, né, que ela que era errada, e ela vai acabar carregando essa culpa, que é o que acontece com a maioria das mulheres. Agora eu quero que vocês deixem aqui as opiniões de vocês, porque aqui, acredito eu, tá todo mundo errado. Mas a que menos errou aqui é a que está sendo mais prejudicada. E é a amiga que simplesmente guardou um segredo e continua guardando até hoje. Ela não está fazendo o que todos esperavam que ela fizesse. Ela continua mantendo o segredo. E esses 2 homens aí estão agindo como o homem age, né? Mimados. Sim, mimados, porque sim. Se o esposo traído fosse um homem de verdade, teria pedido o divórcio quando descobriu tudo e não ficaria por aí agindo como um adolescente com ego ferido. Eu não sei se vocês concordam, mas é essa a minha opinião.